Anunciamos Jesus, vai para o ar. Meu nome é Luzia, eu sou casada lá na associação por nome de Beto Chagas. Somos casados há 38 anos e tivemos a graça de ter 3 filhos. 2 estão com a gente ainda, né? Não, já casado. E o Juninho está com Deus já, o Senhor já recolheu ele, fazem 18 anos. Foi no ano de 1996, o ano das tribulações e da provação da fé de Luzia. Ela ia com o filho Juninho, de 17 anos, buscar o marido no trabalho, mesmo muito cansada. Na casa da minha mãe eu dei uma cochilada e logo já era hora de buscar ele, eu levantei para buscá-lo. E aí quando eu levantei para buscar, minha mãe pediu para mim por 3 vezes que eu não fosse, porque eu estava com sono. No meio do caminho e sentindo muito sono, Luzia pensa em parar o carro, mas acabou por escutar o filho que disse: Não precisa parar. Filho Juninho, mas eu estou com muito sono, falava para ele. Mãe, não, vamos embora, eu vou falando com você. Eu falei, então você fala mesmo, Juninho, porque eu estou com muito sono. Neste dia, o pior aconteceu. Parte das lembranças se foram, mas o que restou na memória de Luzia ainda é forte. Eu só lembro de um carro na minha frente. Eu andei acho que uns 200 metros, né? Eu andei uns 200 metros, mais ou menos. Talvez debruçada em cima do volante, porque ninguém me conta, né? Debruçada em cima do volante. Quando eu acordei, não sei se já tinha batido, se eu ia bater. Eu só lembro alguém me chacoalhando, não sei se era ele, se foi antes ou se foi depois. Quando eu olhei, quando eu acordei mesmo assim, que eu fiquei consciente, que eu acordei mesmo, que eu olhei do lado, eu já vi que eu tinha batido o carro, que eu olho do lado, ele sentado assim, e com o olho assim meio como que ia fechar, né? Mãe e filho foram internados e Juninho entrou em coma. Como mãe, Luzia pediu para vê-lo. Chegou lá, as enfermeiras me prepararam, falaram que eles tinham sedado ele, porque para ele não ficar nervoso, né? Para ele não ficar agitado. E eu cheguei assim na beira da cama dele, na minha cabeça eu consegui tocá-lo, mas eu não tinha conseguido. Na minha cabeça eu toquei, mas eu não toquei nele. Eu não botei mais a mão nele. E foi a última vez que eu vi o Juninho. Ainda no hospital, Luzia recebe a notícia da morte cerebral do filho. E nesse momento eu desejei morrer. Desejei do fundo do meu coração morrer. E foi quando eu tive uma parada respiratória. Luzia entrou em coma e nesta ocasião teve uma visão em que ela precisava salvar seu filho. E aí eu queria tirar ele desse lugar para colocar ele nesse lugar que era um lugar bonito, um lugar seguro. E aí de repente saiu uma mulher desse lugar bonito, veio aonde estava o Juninho, pegou o Juninho nos braços, que não era mais o de 17 anos, mas era o de 7 anos, pegou ele no braço e me levou e me apresentou ele e me levou ele para o outro lado. Naquele momento eu senti assim, o Juninho não faz mais parte desse mundo, o Senhor está recolhendo o Juninho. E eu senti uma paz muito grande, porque ele não fazia mais parte daquele lugar horrível, aquele lugar perigoso. E aquele lugar bonito, para mim, era o céu. E aquela mulher era Nossa Senhora. Mesmo passando por tanto sofrimento, Luzia expressa sua confiança na presença de Deus em sua vida. E aí eu vejo o amor de Deus por mim, sabe? Entrei no coma na terça-feira, na quinta-feira o Senhor recolheu o Juninho. E foi assim o período que Deus preparou. Eu entrar no coma, ele recolheu meu filho, depois assim, eles viveram um momento de velório, de enterro, de se refazerem para depois eles chegarem para mim de novo, né? Após o acidente, Luzia conta como ficou sua relação com Deus diante da morte do filho. Na época, eu não perdi a fé. Eu fiquei de mal com Deus, porque
Ele podia ter mudado a minha história, ele não mudou. Mas eu também não posso ser egoísta. Tantas mães entregam seus filhos. Por que eu podia ser diferente? Nossa Senhora, que a Nossa Senhora teve, ela viu o sofrimento do filho dela. E ela assistiu tudo ali. E Deus foi bom, Ele não deixou eu assistir todo o sofrimento que ele viveu, né? Mesmo passando por momentos muito tristes, mais uma vez, Luzia mostra que nada a separou do amor de Deus. Hoje eu tenho certeza que ele está diante de Deus adorando. Só pode estar, porque senão... E eu tenho certeza que também intercede por mim. Se hoje eu ainda estou aqui, sabe, continuo na caminhada, agora eu caminho muito mais ainda. Eu sei que eu tenho muito para dar, eu sei que eu tenho muito testemunho para poder falar, ajudar muitas mães que perdem filho, que entram em depressão, que ficam como eu fiquei, sabe? Eu sei que eu posso ajudar muita gente ainda com o meu testemunho, sabe? Então eu não paro, eu vou parar o dia que Deus falar, agora é hora de separar, né? E enquanto eu puder falar, eu vou estar falando, vou estar evangelizando. Todo mundo passa pela cruz. A minha cruz foi essa, eu não sei se eu vou ter que passar mais vezes pela cruz, mas se eu tiver que passar, eu vou passar, porque eu sei que lá na frente eu vou encontrar a vitória, né? Porque Jesus passou pela cruz e veio a ressurreição, né? E nós também, foi para isso que nós fomos criados, né? Para poder servir, para poder lutar, para poder vencer e alcançar a vitória. A nossa vitória é ir para o céu. E não adianta ficar de mal com Deus, não vai resolver nada, né? Para mim não resolveu nada. Pelo contrário, acho que Ele me fortaleceu ainda mais. Bem diz São Paulo, nem a morte poderá nos afastar do amor que Deus tem por nós, o amor que Ele nos manifesta em Jesus Cristo. A fé, na hora da dificuldade, realmente ela demonstra ser uma força inimaginável. Eu me lembro de uma pessoa, fui uma vez num velório, e alguém começou a rezar o credo. E depois, mais tarde, eu perguntei para ela, por que você estava rezando? Justamente porque eu sabia, diz ela, que é na fé, na certeza de Deus, as certezas que Ele me transmitiu através da igreja, através dos apóstolos, aqui que teria o sustentáculo, e não assim uma explicação daquela perda que me doeu tanto, mas estava a força para enfrentar tudo isso. Por quê? A cruz não está presente somente na vida de quem acredita. A cruz, o sofrimento, a contrariedade, a dificuldade. Todo mundo passa por isso. Mesmo que o outro não dê esse nome que nós damos, de cruz, de adversidade, mas todo mundo passa por situações dolorosas, difíceis, das quais queria estar longe, se queria se afastar. E muitas vezes isso são inevitáveis, aí se impõem, estão aí diante de nós, esperando e exigindo uma resposta nossa. A fé, então digo, não vai tirar e fazer com que aquilo não aconteça, mas vai nos ajudar a ver tudo numa perspectiva de Deus. Aquele olhar que está acima do tempo, aquele olhar eterno. E aí vamos entendendo que dentro da fé tudo vai ter razão, explicação. Claro que nós só entenderemos na eternidade, quando não haverá mais fé, quando veremos com clareza a razão de cada coisa. Faço um parênteses para deixar claro o seguinte, nem tudo que acontece em nossa vida é da vontade de Deus. Sim, senão é muito comum. Há um acidente. Num carro morrem 4 jovens. E aí tem aquelas pessoas que querendo consolar os pais e não sabendo que palavras usar, é vontade de Deus, se acalma. Mas que vontade de Deus? Vai dizer isso para uma mãe, para um pai, que está perdendo o seu filho de 18 anos, dizer que é vontade de Deus. Por que eles morreram? Um deles talvez estava dirigindo, foi imprudente, ou tinha bebido, andou em alta velocidade, ou veio um carro na contramão, houve um erro humano. Esse erro humano não é da vontade de Deus. Deus, é um absurdo pensar em Deus que quer que a gente erre para causar desgraça. Pode notar, na base da maior parte dos sofrimentos, há falhas humanas, omissões humanas,
erros humanos. Quer dizer, não podemos tirar a nossa responsabilidade. O que Deus faz é mesmo dessa maior dor, dessa profunda dor de um pai e de uma mãe, dar condições de crescer, de se jogar na fé. Fecho esses parênteses só para explicar bem que se Deus, tudo que acontece, se for vontade de Deus, eu vou ter que dizer que o meu pecado é vontade de Deus, o seu pecado é vontade de Deus, e não é. Deus não quer que a gente peque, mas Ele nos deu a liberdade, nos deu a liberdade. Então, muita coisa que acontece em nossa vida é fruto de decisões nossas, ou de omissões nossas. Agora, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo uma morte, mesmo uma desgraça. Então aí nem essa morte, nem essa desgraça, nada disso poderá nos afastar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus. Aí sim, o Senhor vai nos dar a graça de crescer a partir daquele acontecimento. Crescer fazendo aquilo que nos cabe fazer. Colocando esta dor, esta situação na misericórdia de Deus. E dizendo mesmo, Senhor, eu digo para ti, Pai, aquilo que teu filho disse na paixão, lá no Horto das Oliveiras. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a vossa. Eu assumo, não quero fugir dessa situação, quero enfrentá-la e que tudo isso sirva para me unir à paixão e morte de vosso filho. E que deste sofrimento, desta dor, dessas sementes de abandono, de solidão, nasçam sementes de vida e de vida eterna para muitas pessoas. Sim, porque o sofrimento é redentor. O sofrimento assumido em Cristo com amor. Anunciamos Jesus, vai para o ar.